Olá, profissionais de SMS! Como você sabe, eu sou a Janaína e faço parte do Grupo Share. Mas como você já vem acompanhando o nosso canal, já é nosso fã, então eu sou a Jana. Se você não vem acompanhando nosso canal e não está inscrito, marca o sininho aí embaixo agora para você ser avisado dos próximos vídeos. E não esquece de dar aquele like para nos dar uma força no canal. Claro! Vamos! Hoje nós vamos falar da MP, da Medida Provisória número 927. Vem comigo! Mas afinal, o que é medida provisória? O que é tal da MP, né? Então, a medida provisória, elas são normas com força de leis que são editadas pelo presidente da República, no nosso caso, o Jair Bolsonaro. E apesar de ter efeitos jurídicos imediatos, ou seja, entre em vigor imediatamente após a sua publicação, elas precisam passar por apreciação da Câmara e do Senado para definitivamente virarem lei, ou seja, elas têm um prazo que elas vigoram se não forem aprovadas pela Câmara ou pelo Senado. Então, simbora falar da MP 927. Ela foi publicada no Diário Oficial. Para valer, tem que ter sido publicada no Diário Oficial. Ela foi publicada no Diário Oficial no dia 24/3/2020, numa edição especial do Diário Oficial da União. O que dispõe essa medida provisória? Sobre o que ela menciona? O que está descrito lá? Então, aqui a gente vai falar dos itens que vão interferir diretamente na parte de saúde e segurança do trabalho. A gente não vai falar sobre os outros itens, só saúde e segurança do trabalho, que é o nosso foco. Então, essa medida ela dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública por causa do coronavírus, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, e da outras providências. Então ela vai falar sobre essa questão do coronavírus, que nós estamos aí passando por uma pandemia. Se Deus quiser, esperamos que passe logo e que traga o mínimo de transtornos possível à vida de todo mundo. A validade dessa medida provisória é de 120 dias, então está em vigor. E ela entra em vigor na data da sua publicação. Então foi publicado no Diário Oficial, já está valendo. Vamos ver o que impactou na parte de saúde e segurança. Então, o teletrabalho, mas afinal, Janaína, o que é o teletrabalho que está no capítulo 2 dessa MP? O teletrabalho, muitas pessoas falam que é o trabalho à distância, trabalho remoto, de casa, oh maravilha, ou o home office. A maioria da empresa fala home office, que é o trabalho em casa. Então, esse é o teletrabalho. Anteriormente, tinha que estar previsto isso no seu contrato de trabalho. Como entrou em vigor a medida provisória, isso não precisa estar previsto. Pode ser um combinado entre você e o empregador. Independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, porque antes só permitia ou estava no acordo sindical ou você tinha isso em contrato de trabalho. Como é uma medida emergencial, é uma medida provisória, pode ser feito, sim, sem alterar o contrato seu de trabalho, desde que você tenha um acordo com o empregador. Não há problema nenhum. E claro, depois que acabar essa questão da pandemia, volta-se ao regime normal de trabalho. Vamos falar um pouquinho agora sobre que atenções que você tem que ter quando você está em casa, trabalhando, que aliás, né? Quem não quer trabalhar em casa, né? É bom trabalhar em casa? É um outro ambiente. Tem pessoas que se adaptam, pessoas que não se adaptam. Tem pessoas que gostam mais de trabalhar no ambiente do escritório, ou no ambiente da obra, ou no ambiente que você já está acostumado de trabalho, porque você sabe que ali você tem que trabalhar a quantidade de horas que foi estabelecido e pronto. Em casa você tem que trabalhar, só que você tem outras distrações, se pode se chamar assim, né? Mas você pode trabalhar com chinelo, de pantuflas, isso é legal. Mas vamos lá, as atenções que a gente tem que ter no trabalho em casa, no home office. Então, redobre os cuidados com as posturas inadequadas. Às vezes você tá com o notebook e no sofá. Aí se escora, né? Fica esparramado. Não é legal. Senta, fica numa postura ereta, ajeita a cadeira. Isso vai fazer mal para sua coluna. A iluminação do ambiente, não deixe escurinho, né? Senão você vai dormir. Deixe o ambiente bem iluminado. E trabalho acima da jornada normal. Então, se você trabalha 8 horas por dia, se doutrine para trabalhar as 8 horas. Não adianta você trabalhar 10, 12, 14. Depois você vai ficar estressado. Isso vai ter um fator ruim para a sua saúde. Então, a postura precisa ser a melhor adequada, porque senão você vai ter um problema de, imagina, dor nas costas e tudo, depois vai reclamar do colchão. O computador também, procura utilizar o mouse. Está usando o notebook, você tem um teclado, né, que não é em conjunto, aquele teclado separado, usa o teclado separado. Usa um mousepad melhor, né? Você está em casa. E
lembre-se, não trabalhe excessivamente, trabalhe o tempo da jornada que você faria na empresa. Agora a gente vai dar umas dicas para melhorar o seu home office. Então, o que você pode fazer? Sente-se num lugar confortável, mas ereto, não adianta se esparramar. Não é para cochilar, você não está assistindo filme, comendo pipoca. Então, está trabalhando, leva o negócio a sério. Mantenha as luzes acesas, então abra as janelas. Então aproveite que você está em casa, acende a luz, abra a persiana, abra as cortinas, deixa a luz entrar do sol, deixa bater um arzinho gostoso para você criar um ambiente tranquilo e harmônico. Isso vai te ajudar a concentrar para desenvolver melhor. Estabeleça pausas, então não precisa trabalhar direto aquele tempo inteiro. Não, estabeleça pausas. Às vezes a produtividade vai aumentar porque você está num ambiente mais tranquilo e porque você tem pausas para descanso. Sim, dá um descanso para o seu cérebro também dar aquela oxigenada e voltar com o gás todo. Então, já que você estabeleceu pausa, toma aquele cafezinho gostoso. Faz um cafuné nas crianças que estão correndo em volta da sala ou aí no seu quintal interno. Aproveita! Por que você não dá uma coçadinha na barriguinha do seu cachorro? Aliás, eu tenho um cachorro pequenininho, uma maravilha, chama Baiano, porque ele veio da Bahia. Então, eu dou uma coçadinha na barriguinha dele, sempre que eu posso, e ele adora. E outra, dá uma voltinha no quintal, por que você não levanta daí onde você tá? Tá um solzinho maravilhoso lá fora, dá uma andadinha, uns passinhos aí, dentro do seu quintal interno. Ou então, toma um solzinho, aproveita para tomar um solzinho aí na espreguiçadeira do seu jardim. Isso vai te dar um outro ânimo, um outro gás. E agora vamos falar um pouquinho da questão que mudou nos exames ocupacionais. Teve mudança? Teve, tá no capítulo 7. Então, o que mudou? Foram suspensos os exames ocupacionais, mas todos? Não. Os exames ocupacionais clínico e os complementares. Então, lembrando, os clínicos e complementares no admissional e periódico. No demissional tem uma diferença e a gente já fala. Só que assim, você nunca mais vai precisar fazer eles? Não, só enquanto a medida provisória durar. E lembrando que as pessoas que não fizeram o exame admissional e periódico durante a pandemia, ou seja, durante a validade da SMP, quando terminar esse estado de calamidade pública, tem que fazer o exame em até 60 dias. Então, claro, não fez agora, passou o período de calamidade pública, tem até 60 dias para regularizar essa situação do exame. Agora a gente vai dar uma olhadinha no demissional, como é que vai funcionar. No exame demissional, é obrigatório fazer. Então, só está dispensado durante essa pandemia, ou seja, com essa MP, os exames admissional e periódico, mas não o demissional. Exceto se, tem exceções, se o médico coordenador do trabalho quiser que seja realmente dispensado. Aí não precisa fazer. Então, se o médico coordenador entender que não precisa, ok. O médico coordenador se responsabiliza e não precisa fazer o exame demissional. E as pessoas que fizeram já exame, por exemplo, a pessoa já fez o exame periódico, já tinha feito antes de começar toda essa situação da pandemia. Já fazia há menos de 180 dias. Também não precisa fazer o demissional nesse caso. Aquele exame periódico que ela fez está valendo, pode ser usado para o demissional. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão de treinamento e como é que ficam os treinamentos. Os treinamentos das NRs estão suspensos, os periódicos e os eventuais. Claro que após passar essa questão de calamidade pública, eles precisarão ser realizados no período de até 90 dias. Então tem que fazer regularização após acabar o estado de calamidade pública. E os outros treinamentos, Janaína? Posso fazer os treinamentos à distância? Pode, isso está na MP. Pode fazer à distância? Pode. Desde que você observe, o empregador tem que observar o conteúdo prático desses treinamentos, porque não adianta nada você fazer um treinamento teórico, né, não explicar como funcionaria na prática e aí a pessoa se expõe ao risco. Então não pode deixar as pessoas se expor ao risco. Então tem que garantir que as atividades sejam executadas com segurança. Então, ou seja, ele tem que entender toda a forma como tem que ser executada a atividade, o passo a passo. Aí você pode ministrar o treinamento à distância. Então, o treinamento à distância pode ser realizado sim. Vamos falar um pouquinho sobre a CIPA? Como é que fica a nossa CIPA? Nossa famosa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Vai manter? Vai. Por exemplo, você estava no finalzinho do mandato. Pode manter? Pode manter aqueles cipeiros ativos até o encerramento da calamidade pública.
Porque não tem como, você não pode aglomerar pessoas para fazer votação, para fazer eleição, para mexer no processo. Então, mantém aquela CIPA, ou seja, prolonga-se o mandato daquela CIPA até acabar o estado da pandemia. E os processos eleitorais em curso? Poxa, Janaína, eu já estava com o meu processo eleitoral. Já estava dentro, já tinha aberto inscrição, tudo, como é que faz? Eles poderão ser suspensos, ou seja, para o processo, quando voltar a terminar o estado de calamidade, aí retorna-se o processo. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários, deixem aí abaixo que eu teria o maior prazer em responder. Entre no nosso site www.gruposhare.com.br. Ah, se você curta o nosso vídeo, não esqueça, nos acompanhe nas mídias sociais e lembre-se, o Grupo Share tem uma novidade. Terá curso de GRO-PGR completo online. Teremos descontos promocionais especiais. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.